Boa noite a todos. Começando hoje a nossa terceira noite da Drummond IT Experience Week 2021, a semana de tecnologia aí da Faculdades Drummond. Eu sou o professor Guilherme Matsushita, coordenador dos cursos de tecnologia. É uma honra tê-los aqui presentes no nosso evento. Estou à frente dos cursos de análise de sistemas, redes de computadores, gestão de tecnologia da informação e também os cursos de sistemas de informação e ciências da computação. Agradeço a participação dos professores da noite, professor Silvio Ramaué e professor José Luiz Panhocin, que vão fazer aí as palestras da noite. Muito bem-vindo aos alunos que também estão nos prestigiando, aos ex-alunos e também ao público presente, de certa forma, que se inscreveu aí pelo Simpla, né? Agradecer a participação de todo mundo. Deixo o convite aqui a conhecer as nossas unidades, a nossa instituição, para quem não está fazendo ainda uma faculdade, deseja cursar um dos nossos cursos aqui de tecnologia. Lembramos que no próximo sábado nós vamos ter aí o vestibular social gratuito, você se inscreve pelo site e você já consegue fazer essa prova para se inscrever em um dos nossos cursos, tá certo? Lembramos também, né, que sempre você deixa o seu microfone no mudo, né, e a câmera também desativada, para não atrapalhar aí a apresentação dos professores, muito importante. Os professores aí, eles vão deixar um espaço depois para discussão, para debate aí, para as perguntas, aí sim, todos vão poder participar de certa forma. Lembramos também, né, que sempre acompanhe aí a Drummond nas redes sociais, nós estamos aí sempre divulgando os eventos, novos cursos, né? Então, já para o próximo semestre, nós também vamos ter aí uma outra semana de tecnologia. Já deixo o meu convite aqui a todos vocês. E é isso. Lembramos também que amanhã e sexta-feira ainda nós temos mais 2 noites de palestra, né, com 2 professores cada noite. Então, se você não se inscreveu, se inscreva pelo site do simpla.com.br, né? Faça a sua inscrição para quinta-feira e para sexta-feira também, lembrando que todos os dias que você se inscreve, você recebe um certificado de participação de 2 horas, como atividades complementares aí, ou certificado para incluir aí no seu currículo. Tudo bem? Desde já agradeço novamente, né, a participação de todo mundo e agora passo a palavra para o professor Silvio Ramaué, que vai dar início aí à sua palestra. Professor Silvio, muito obrigado. Uma boa noite a todos, uma boa palestra. Obrigado, professor Guilherme, todo mundo, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre Design Thinking aplicado na tecnologia. Eu normalmente falo muito rápido, né? Até por conta de estar acostumado já a dar matérias para o pessoal da área de MBA, de graduação e tecnólogos. Eu falo muito rápido. Então, eu gostaria de pedir para vocês que vocês fizessem anotações de perguntas ou dúvidas que surgirem durante a minha apresentação. Sempre tem alguma curiosidade, alguma aplicabilidade, alguma dúvida que resta na minha explicação. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma anotação. No final da minha apresentação, aí eu vou deixar aberto ali para vocês fazerem uma série de questionamentos, tá bom? Eu tentei fazer o conteúdo máximo possível para que eu pudesse falar tudo sobre Design Thinking, que é a metodologia, e especificamente aplicar aí em projetos de tecnologia para que possa eventualmente aí vocês aplicarem essa metodologia que é fantástica e que ajuda muito aí no processo aí de soluções de problemas, criação de novos produtos, e vai ser importante para que vocês entendam toda essa metodologia, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês agora os meus slides,
porque aí fica mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Tá todo mundo vendo meus slides aí? Sim? Ok. Então vamos começar aí. Por que eu estou começando com essa imagem da colocação da máscara? Porque a máscara realmente ainda, né, pelos protocolos de segurança, ajudou muito, né? E esse ato de colocar a máscara nos faz lembrar que nós estamos ainda em pandemia. Nós estamos aí vivenciando aí no nosso dia a dia a pandemia. Então, eu acho que é importante a gente entender que esse isolamento social só fez aumentar mais aí a necessidade de aplicações ou aplicativos ou softwares aí e mais, logicamente, aí equipamentos e mais conectividade para que a gente pudesse efetivamente passar esse período de pandemia que eu acredito que vai perdurar aí por conta do processo de vacinação, mas a gente vai procurando aí entender quais seriam as nossas necessidades de mercado para que a gente possa naturalmente continuar aí a trabalhar, a colocar as nossas ideias, colocar toda a nossa expertise, as competências aplicadas aí à empresa. Então a gente vai começar com o design thinking, né, aplicado à tecnologia, mas antes eu queria dizer para vocês que a design thinking é uma metodologia que já existe há algum tempo, né, fora do país, mas ele, com a vinda aí agora, né, dessa pandemia aí, o design thinking se destacou muito na utilização aí, né, no processo aí de solução de problemas. Várias empresas adotaram isso, inclusive até no desenvolvimento, Steve Jobs usou o Design Thinking para desenvolver todos os seus produtos da época, eu achei muito legal, utilizando aí, logicamente, com foco na qualidade. Então, o Design Thinking traz aí como uma metodologia, né, para que a gente possa efetivamente aí trabalhar esses aspectos aí de soluções, de análise de problemas, mas principalmente como que a gente desenvolveria isso. Então, o Design Thinking é uma metodologia hoje bastante difundida, né, que vai, logicamente, fazer com que cada vez mais as pessoas comecem a desenhar efetivamente o mindset, né, o seu conhecimento, por meio dessa metodologia. E com essa mudança, essa transformação digital aí provocado por essa pandemia, fez com que todos os processos de tecnologia fossem efetivamente aí acelerados. Por quê? Por conta de soluções aí que deveriam já ter existido aí, ou já estar aí em pleno funcionamento, mas por conta aí de crises econômicas aí que a gente teve em alguns países, né? Já em 2018, 2019 houve uma desaceleração aí de investimentos em tecnologia. Aí chegou aí a pandemia. E graças aí ao Design Thinking, muitas soluções foram desenhadas aí para trazer, e logicamente centrado em pessoas, para trazer aí essas soluções, né? Então, essa transformação digital, ela só acelerou esse processo de cada vez mais a gente trabalhar os projetos de tecnologia. Então, é importante a gente entender que essa transformação digital, todo mundo fala, vamos novo. E quando terminar a pandemia, a gente vai voltar ao que era antes o normal de antigamente. Não, o novo vai ser o normal do futuro. Dificilmente nós vamos retroagir aí a toda essa transformação digital. Não tem como. Hoje vocês fazem happy hour virtual, hoje vocês fazem aulas remotas, né? Virtualmente falando, vocês fazem home office hoje, a maioria das reuniões são realizadas assim. Hoje você faz compras virtuais, então você tem aí o e-business, vocês têm aí o e-commerce catapultado aí por conta exatamente dessa necessidade da virtualização dessa transformação digital. Hoje você tem aulas, palestras, hoje, que nem eu estou dando aula para vocês, essa palestra para vocês, sobre Design Thinking, tudo virtualmente falando, mas ao vivo, a cores, uma live. Então, essa transformação digital tornou isso possível. E cada vez mais a gente precisa de soluções digitais, né, para vários problemas que a gente tem hoje nas empresas, até por conta de várias delas terem quebrado hoje, por não estarem preparadas para isso. E o Design Thinking foi uma das saídas
bem colocadas aí, né? Numa reflexão mundial de todas as atividades que estão sendo realizadas aí nas empresas. Então, cada vez mais a gente está trazendo essa questão da utilização do Design Thinking para a tecnologia. Mas por que usar essa metodologia? Porque é uma metodologia vanguardista, ela faz a gente fazer, mas faz a gente pensar antes, pensar, depois que a gente fizer toda essa reflexão, a gente coloca aí efetivamente para fazer, né? Então, a gente tem várias ferramentas aí, tem os mapas mentais, os mind maps, tem o brainstorming, que é um processo super saudável e muito utilizado nos dias de hoje para soluções de problemas, soluções de novos produtos, desenvolvimento de novos produtos, pensar como pensa os nossos clientes, pensar como pensa o nosso cliente interno. Tecnologia tem muito essa coisa do cliente interno. Nos últimos índices aí de assertividade e de a prestação de serviço pela área de IT, né? De TIC, que eu falo de Tecnologia da Informação e Comunicação, para os usuários internos, tem aumentado muito as reclamações. Por conta agora do home office, cada vez mais isso está se fazendo presente. Então, é muito importante a gente utilizar todas as técnicas. Então, tem 5W, 2Hs, tem a espinha de peixe de Ishikawa, tem a análise SWOT, tem as 5 forças de Porter, e tem agora a metodologia do Design Thinking, né, que a gente vê aí que parece ser um processo inovador, e é um processo inovador quando você for fazer isso na prática, e está sendo muito utilizado isso, já tem algum tempo já praticado aí no mundo afora, tá? O Albert Einstein, eu gosto muito dessa frase dele, numa tradução livre aí, se eu tivesse 1 hora para salvar o mundo, eu gastaria 55 minutos definindo o problema, e somente 5 minutos encontrando a solução. O Design Thinking, ele é muito isso, né? Muito centrado nesse processo de investigação, para definir realmente o problema, para depois você aí prototipar, né? Uma possível solução. Então, o Design Thinking ele é bem legal porque você vai ali fazendo uma série de pesquisas, né, e vai trabalhando essa questão das soluções. A tecnologia tem ajudado muito o processo do Design Thinking, porque o Design Thinking é baseado num processo colaborativo, então a tecnologia e a conectividade têm trazido contribuições aí fantásticas. A gente vê aí, como resultado, né, as vacinas aí que estão sendo desenvolvidas, muito delas aí, exatamente por conta dessa tecnologia, né? Então, a minha pergunta seria, o que é Design Thinking com tecnologia para você? Bom, segundo o Tim Brown, a missão do Design Thinking é traduzir todas as observações e ideias, né, que produtos e serviços são analisados para trazer uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, a empatia é o hábito mental que vai levar aí as pessoas a pensar como pessoas, e não como ratos de laboratório ou desvios, né, padrão. Se formos tomar emprestada a vida dos outros para inspirar novas ideias, precisamos começar reconhecendo que seus comportamentos aparentemente inexplicáveis representam diferentes estratégias para lidar com um mundo confuso, complexo e contraditório no qual as pessoas vivem. O que significa o processo da empatia, que se destacou tanto nesse período da pandemia, é o mote inicial do Design Thinking. Ou seja, pensar o que as pessoas efetivamente necessitam, né? Então, o Design Thinking se tornou uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente atual. Ela já era considerada no mundo inteiro muito utilizada, né? E o Steve Jobs da Apple utilizou o Design Thinking para todos os produtos da Apple, né? Idealizando todo esse processo de melhorias contínuas, de agregação de valores aí a cada ano, né? Então, o Design Thinking é uma ferramenta realmente poderosa, vai ser utilizada de uma forma conjunta aí com a tecnologia, principalmente porque nesses momentos de isolamento a tecnologia tem se tornado uma aliada fantástica para a gente e não mais atrapalhando vários processos, né? Hoje isso, logicamente, está sendo discutido aí em vários fóruns, mas certamente vai trazer aí insights poderosos para todos os negócios do mercado, né? Então, às vezes é importante a gente parar para pensar, e quando eu vou aplicar o Design Thinking? Imediatamente.
amanhã. Amanhã é um bom dia para você começar a usar essa dobradinha aí do Design Thinking, né, com tecnologia. Por quê? Porque a gente traz experiência do cliente, né, no atendimento virtual. Como que foi isso? É uma pergunta muito importante. Na medida que você está, por conta desse isolamento, fazendo uma relação virtual, qual é a experiência que o cliente vai passar para você? Como que foi esse atendimento virtual? Como que o teu cliente sentiu? Né? Como essa experiência foi encarada por ele? E agora, essa questão aí do share, né, desse processo todo colaborativo, o cliente também passa a fazer parte do processo, então a gente tem que perguntar para ele como você se sentiu aí digitalizando essa documentação e enviando para mim, como foi que você sentiu? Né? Então, o Design Thinking, nesse processo da empatia, é extremamente importante. Pensar o tempo todo, centrado em pessoas, é o segredo. Né? Então, o que seria esse Design Thinking e o que seria esse processo do Design Thinking? Né? Logicamente que a gente tem que pensar aí que com o passar do tempo, todos os estilos mudam, né? A forma de a gente pensar, a forma de a gente desenhar, vai se adaptando aí cada vez mais rápido. E essa questão da adaptabilidade aí do ser humano é uma das forças do Design Thinking. E logicamente que a gente vai aí aliar toda uma tecnologia para ajudar aí todo esse processo do desenho. Né? Então, o design vai envolver exatamente as ideias, desenhar essas ideias. Então, usar um post-it, por exemplo, como vocês estão vendo aí na imagem, é muito legal, porque a partir dali você vai colocando ideias, vai agrupando ideias, isso é um processo do brainstorming. Então, olha, uma técnica bem legal para a gente ir colocando as nossas ideias a partir de um cenário que a gente desenha, a partir de uma necessidade de um usuário que a gente tenha, a partir de uma reclamação, de um feedback que a gente tem do mercado, e assim por diante. Então, o Design Thinking, fundamentalmente, ele é centrado em pessoas. E quando eu falo em pessoas, é o cliente interno, porque TI, a gente fala muito em UX, User Experience. E o User Experience se tornou hoje um tema extremamente desconfortável, né, para o pessoal de TI, porque as reclamações voltaram aí com tudo por conta desse isolamento social e por conta dessa transformação digital. Então, o que fazer para a gente atender o cliente interno de uma forma cada vez melhor? O Design Thinking vai pensar aí como trazer isso. Também não só o cliente interno, mas o cliente externo, como que o meu cliente externo, o meu consumidor, né, o meu cliente que consome meus produtos e serviços, como que ele se sente nessa relação? Dando para a gente aí todos os feedbacks em relação a esse relacionamento. Muito se fala em CRM, né, o Consumer Relationship Management, ou Client Relationship Management, mas eu acho que uma das coisas mais importantes desse processo de empatia é efetivamente pensar, né, e sentir o que as pessoas estão pensando. Então, Design Thinking o start todo dele inicia-se com pessoas, ou seja, centrado em pessoas, tá? O que significa? Eu tenho que entender, através de processos que eu coloco ali, disponível para o meu cliente interno, pessoas, ou como que é o processo do meu relacionamento comercial com o meu cliente, com o meu consumidor, pessoas, como que a sociedade enxerga a empresa, pessoas, como que as relações são realizadas aí entre os consumidores e a empresa, os seus colaboradores, portanto, pessoas novamente. Né? Então, o Design Thinking ele vai sempre iniciar com esse processo colaborativo, realizado por quem? Por pessoas. Então, a primeira fase é eu tenho, um problema. Né? E aí até a fase da descoberta. Na segunda fase, a gente interpreta o que seria esse problema ou esse assunto, né? Quer dizer, o que a gente aprende sobre o assunto, o que a gente tem de conhecimento. Aí tem o processo da ideação, né? É ver possíveis soluções, possíveis reflexões, né? E aí, na fase 4, aí eu tenho uma solução. Então, vamos experimentar, vamos colocar isso em prática para ver efetivamente como funciona. Eu acho que é extremamente importante esse processo da experimentação, porque aí, neste momento, você tem os feedbacks. O que seria esse feedback? O que o seu cliente está pensando, como ele vê
esse produto? Se for internamente, como seu cliente interno vê uma possível solução de uma prototipação que você fez e colocou isso na prática? Então, essa experimentação é muito importante. Você vai perguntar para o seu usuário, como que você enxerga essa solução? Você espera alguma coisa diferente? São perguntas que tem que fazer. E tem a parte final, que é a parte da evolução. Por isso que o design thinking é interessante, porque eu posso começar do zero. Né? Não deu certo, joga fora, começa tudo de novo. E isso é importante. Então, todo esse processo do design thinking é importante, porque se você pode errar, não tem problema errar. Então, você vai ter que continuar, né, tentando até você achar ali no processo de experimentação algo que efetivamente aí atenda às necessidades e às expectativas aí do cliente interno e também do consumidor, né? Então, o design thinking aí, numa nuvem que foi feita ali pelo Brown, é centrado em seres humanos, é processo colaborativo, tenta fazer, chegar o mais próximo de resolução de problemas, e logicamente que esses problemas e essas soluções é num processo bastante criativo, bastante interativo, e na prática prototipando e colocando isso na prática para a gente receber o feedback, para ver se é aquilo que está atendendo às necessidades do meu cliente interno ou cliente externo, se atende às expectativas dele, né, que acho que é muito importante. Essa questão da ansiedade, né, interna para a solução de problemas é importante. O design thinking, então, ele vai integrar business, né, que são os negócios, a gente vai fazer estudo de viabilidade, lógico, né, vai envolver pessoas, todo o processo aí também é colaborativo, então envolve todas as pessoas, né? As necessidades, os desejos aí que são envolvidos, né? Que eu acho que é importante, e a tecnologia aí, que é tornar isso possível. Olha só a tecnologia trazendo aí para o design thinking um processo não só colaborativo, mas dando uma rapidez, dando uma agilidade e podendo aí prototipar. Então, é muito legal. E o design thinking também traz uma reflexão muito importante para todos os profissionais, não só da área de tecnologia, mas traz também para todas as áreas hoje que são importantes. Esse balanço que a gente tem, né? Esse equilíbrio, né? O balance of thinking, né? Que é esse equilíbrio no processo do design thinking, faz a gente parar para analisar, né? Parar para fazer uma reflexão, fazer toda a descoberta que tem, né? Por isso que o brainstorming é um processo interessante. Depois o design thinking, né? Que é todo o processo do desenhar uma solução, e do processo mais intuitivo, que é o processo colaborativo, o processo da empatia, o processo da troca, que eu acho que é muito importante. O usuário vai te dar feedbacks, esses feedbacks são extremamente importantes no processo do design thinking, né? Então, para o profissional, é muito importante que a gente comece a pensar que a gente tem que ter uma reflexão muito importante, principalmente para o profissional da área de tecnologia da informação, né? Então, a gente precisa parar para pensar que os sistemas são facilidades, são ferramentas para o meu usuário interno. Então, para começar, o pessoal da área de tecnologia tem que usar o design thinking, essa metodologia, centrado no usuário, nas necessidades e nessas ansiedades dos usuários, né? Tem que estar centrado em pessoas, né? Tem que também estar centrado na experiência do usuário, tanto interno como externo. O usuário interno, né? Esse user experience, né? O interno, ele não está satisfeito com a plataforma tecnológica, com a disponibilidade tecnológica, com o help desk, ele vai reclamar. Então, é muito importante que a gente comece a centrar na experiência desse usuário, né? O Steve Jobs, quando ele usou o Design Thinking, ele falava no Consumer Experience, né? Na experiência do consumidor. Tem que ser unforgettable, ou seja, tem que ser inesquecível essa experiência de um consumidor do aparelho da Apple. E para nós, da tecnologia, a experiência do usuário, quando ele solicita um serviço de informática, de TIC, né, de tecnologia da informação e comunicação, tem que ser inesquecível. Eu não tenho que ficar reclamando, olha, esse sistema caiu toda hora, ele é uma porcaria, ele não serve. É extremamente importante essa relação, a gente entender
esse user, essa experiência do usuário interno, que para a gente é muito importante. E, logicamente, que a gente tem a experiência aí também do usuário externo, que são os clientes, por meio de sites, né? O site da empresa, por meio de aplicativos que a gente tem aí, para ver se efetivamente a gente consegue trazer aí uma experiência do usuário realmente inesquecível, né? O Design Thinking, ele acrescenta muito mais, ele significa uma troca constante, né? Todos os processos envolvidos, né? Isso traz de cada pessoa, de cada coisa, né? Cada um tem definições diferentes para tudo, cada um tem usos, histórias e histórias, né? Aí cada um tem seus fundamentos. Isso é importante porque, como é um processo colaborativo, eu trago para o processo do Design Thinking tudo isso. Então, a gente tem processos de completação muito importantes aí nesse processo, tá? E como que é, afinal, esse processo do Design Thinking? Bom, o Design Thinking começa com a empatia, se colocar no lugar do usuário, tá certo? E sentir o que ele sente, né? Ver o que ele vê e saber se ele está satisfeito ou não, né? Então, na verdade, o Design Thinking não conte, mostre para ele. Vai lá, desenha. Essa é uma possível solução. E depois, o que você faz? Prototipa. E aí você testa, experimenta, coloca na prática. Então, a gente está trazendo aí, para o processo do Design Thinking, o mindset, né? Novos conhecimentos, um formato novo aí de conhecimento. É muito importante porque ele é extremamente inovador, é extremamente criativo. Eu, particularmente, gosto muito dessa metodologia. E, logicamente, que nova forma de pensar significa o quê? Todo o processo do Design Thinking começa com uma concentração. Ou seja, todo mundo que trabalha no processo de Design Thinking tem que se concentrar no problema ou no desenvolvimento de um produto, pensar, fazer uma reflexão constante. Né? E é muito importante que todo o processo do Design Thinking traz processos aí de ações orientadas, é um processo colaborativo e faz a gente aí pensar e trazer aí a prototipação para fazer esse teste. E aí, logicamente, que a gente vai interagir melhor aí com os usuários, eles nos dando aí um feedback. Então, traz aí, né, um formato diferente. A metodologia do Design Thinking é Empathize, Define, Ideate, Prototype e Test. Né? Então, como a gente começa com o processo da empatia, a primeira coisa que eu disse para vocês, a gente tem que pensar no que o usuário pensa, como ele se sente, como ele enxerga, como ele age. Então, muitas vezes, a gente tem processos de observação extremamente importantes nessa primeira fase. Tá? Então, eu peguei uma metodologia que eu gostei muito do Instituto Haslam-Plattner, de Design Thinking, que ele diz o seguinte, ó, a empatia é quando você sente o que o outro está sentindo, você consegue espelhar essas expressões, esses sentimentos e essas opiniões e ansiedades para um desenho, né, de uma solução. Então é legal, por quê? Porque aí você consegue descobrir quais são as necessidades implícitas e explícitas do usuário. Assim você pode encontrar através de um desenho de uma solução e mostrar para ele. É isso que você pensa? É isso que você sente? É isso que você deseja? Então, é muito legal esse processo da empatia. Né? Então, a gente começa por isso. Vamos lá, exemplificando, entender como uma pessoa com diabetes precisa ser tratada ou se tratar. A gente não conhece muito sobre diabetes, mas como você pode eventualmente aí criar um produto, criar um tratamento, sem efetivamente saber o que precisa ser tratado, como o diabético pensa, como ele se sente. Né? Eu acho que é muito importante todo esse processo, e vocês podem ver aí que eu estou dando um exemplo da área de farmacêutica. Né? Então, a gente tem que começar a espalhar isso para todas as áreas do negócio que são importantes. Ok? A modelagem, então, ele diz o seguinte, como que a gente pode fazer essa questão do Design Thinking? Primeiro é explorar todas e possíveis oportunidades, olhando sempre de modo diferente. A dica é essa, pense fora da caixa. Empregar todo o processo criativo, todo o processo de inovação, e olha, testar, fazer valer a pena, porque alguma coisa que você identifica lá, que dê alguns resultados positivos e é inovador, coloque para testar, verifique se vale a pena.
Então, aí você consegue definir um problema utilizando uma forma de trabalho mais consistente, que o Design Thinking traz esse passo a passo. É única, mas também ela é flexível, porque a gente vai estar sempre calgada aí no que a gente observou, nas necessidades, né, do usuário, seja ele interno, seja ele externo. Então, é importante a gente ter esse processo. E olhar de forma diferente é olhar, às vezes, coisas comuns que a gente tem. Na área de sistemas, a gente pensa muito sobre o usuário, como o usuário enxerga. Será que, efetivamente, a gente enxerga realmente como o usuário enxerga? Ou a gente enxerga como um analista técnico, um analista de sistemas, né? Ou um desenvolvedor? Como que um analista de produtos? Como que o usuário efetivamente enxerga, né? Então, essas são formas diferentes de a gente chegar a uma mesma utilidade. Então, pela simplicidade, mas um olhar diferente, né? E, logicamente, aí a gente tem um processo da ideação. É gerar aí muitas soluções aí possíveis para resolver aquele problema, explorar o máximo que a gente pode. Por isso que esse processo colaborativo é legal, por isso que o processo do brainstorming é legal, é botar o pessoal para pensar mesmo, né? É aquilo que o Albert Einstein diz, né? Vamos pensar primeiro, vamos fazer uma reflexão sobre o problema, né, de possíveis soluções, e aí tentar o máximo de soluções, sair fora da caixa e pensar. Quando você gera o máximo de soluções aí potenciais, inovadoras, diferentes, né, num período curto de tempo, isso traz aí um incentivo para o grupo. Também é uma forma bastante inovadora de motivação das equipes. Então, o Design Thinking também influencia aí nesse processo, no mood, né, no humor dos trabalhadores em todas as áreas, né? Então, ele vai sentir fazendo parte do processo, né? Então, aí tem alguns exemplos aí de mexer com a mesma coisa, mas trazer ideias diferentes, inovação nesse processo e efetivamente sentir aí, né, fazer uma projeção no lugar dos usuários. Né? O processo de prototipar no Design Thinking, né, é criar, você materializa, né, o que você colocou como modelo conceitual, você transforma isso num protótipo em que você pode testar todas as possíveis hipóteses aí que essa solução pode te trazer. Será que vai vingar? Porque hipótese é alguma coisa que você hipoteticamente diz, olha, eu acho que o resultado é esse. Então, você vai lá e vai testar para ver se é esse realmente. Se for, você vai pegar e vai implantar. Então, esse processo da prototipação é fantástica, porque você ganha empatia do teu usuário, né? Por quê? Porque ele vai explorar, ele vai testar, e efetivamente ele fala assim, pô, você vai trocar de ideia com ele, é isso que você esperava? Você acha que resolve aí para você? Soluciona o teu problema? Eu acho que é legal quando você coloca essa interatividade nesse processo de empatia, no processo da testagem do protótipo que você fez aí, né? Então, a questão da inovação, trazer aí processos inovadores, é muito legal porque você também incentiva o usuário a ser inovador. A gente contagia, né, as áreas aí e todos os colaboradores nesse processo colaborativo e, com certeza, ele vai ajudar aí no processo do Design Thinking, tá? Olha, a prototipação ela é legal porque ela evita falhas, né? Você pode ir colocando, e não indica que o protótipo não vai falhar. Se falhar uma, duas, três, refaz. Se achar que vale a pena refazer, vai lá e refaz. Joga tudo fora e começa tudo do zero. É aquilo que eu falei para vocês. O Design Thinking é muito legal por conta disso, essa dinâmica, né? E na parte do teste, por exemplo, é muito importante, quando você pega esse protótipo e vai testar, é uma possível solução. Você vai colocar lá para o usuário, né? Deixa ele utilizando lá essa possível solução, vai acompanhar, observe, não só pergunte para ele, né? Olha, está dando certo isso, mas pergunte, ele vai te responder, mas fique observando para ver como ele pratica aquela solução, como que ele coloca em prática essa solução. Uma das coisas mais importantes no Design Thinking, no processo de teste do protótipo, é não só entrevistar, mas também acompanhar em horários diferentes, em dias diferentes. Pessoas são pessoas. Tem gente que está de mau humor hoje, aí vai te responder de uma forma diferente, enxerga de uma forma diferente, a produtividade dele é diferente de um dia para o outro, né?
Então, com isso, a gente consegue ter um feedback melhor, não só dele falando, mas a gente observando, né? Porque a gente tem que entender como usuário, ele entende esse processo da solução, como que você, como ele faz o dia a dia, você está lá observando, às vezes você quer interferir, é melhor não interferir, vai no dia seguinte para ver se ele está fazendo a mesma coisa. Então, é importante porque aí você já está ganhando, né, a simpatia aí, nesse processo de empatia, você ganha a empatia aí do usuário. E é legal porque ele vai te dar um feedback desse teste muito mais sincero, muito mais legal, né? Então, testar produtos é muito importante, né? Isso, o mercado no marketing é uma coisa muito comum, essa questão de testar os produtos e receber os feedbacks, né, de quem efetivamente compra o produto. Ele vai ser a melhor pessoa para te dar um feedback mais honesto de tudo, né? Então, o design thinking nunca é um processo linear, muito pelo contrário. A gente tem aquele processo de entendimento, a gente tem um processo colaborativo e a gente tem um processo de experimentação. No entendimento, é a empatia e a definição. No processo colaborativo, é a ideação e a prototipagem. E na experimentação, é a interação e o teste. É muito importante que o design thinking siga a esses passos, porque você consegue ter resultados melhores, mais confiáveis. Na medida que você recebe um resultado que você não esperava, que você sente que alguma coisa aconteceu, volta aos passos aí no processo do design thinking para você descobrir aonde você errou, aonde foi feito de uma forma errada, o que falhou. Então, o design thinking nunca é um processo linear, tá? Por quê? Porque, na verdade, eu vou trazer toda essa questão da sinergia, né? Eu vou trazer vários processos interessantes que são envolvimento de pessoas, né? E aí a gente tem a sinergia, a gente tem a radiância, a mímica, o significado, as probabilidades, feedback. Tudo isso não é um processo linear, muito pelo contrário. Quando a gente está envolvendo pessoas no processo do design thinking, tem toda essa dinâmica super saudável. Por quê? Porque processos colaborativos já são comprovadamente, cientificamente comprovados aí na área de negócio, que é extremamente importante, é viável, tem trazido cada vez mais uma performance mais saudável dos seus funcionários e trazendo aí empresas mais inteligentes e mais saudáveis. Então, o processo do design thinking é a troca desse processo colaborativo, né? Trabalhar essa questão aí, né? E respeitar o pensamento de cada um, mas trocar para fazer o processo de agregação, que é muito legal. O modo de pensar, o mindset de cada pessoa é diferente um do outro, né? Então, a gente precisa trabalhar com os processos que efetivamente respeitam. Por isso que o brainstorming é uma técnica tão bem aceita aí para as pessoas. Tem gente que tem um jeito de pensar mais focado, tem pessoas que são mais dinâmicas, tem pessoas que abrem o seu pensamento. Muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, o mindset daquela pessoa é muito obtuso, aquele lá é mais aberto, né? Então, cada pessoa tem um jeito. Por isso que o processo do design thinking traz aí muitas coisas legais, porque faz o ser humano fazer uma reflexão, pede para ele sair daquele mindset fixo, né, para um mindset mais explorativo, melhor, e aí a gente começa a desenhar melhor as ideias, desenhar emoções. Eu falo, você já desenhou emoções? Como que a gente desenha emoções? É difícil, né? Como a gente desenha sentimentos? Não é difícil. Olha aqui, né? A gente vai vendo como que a gente vai desenhar uma ideia, como a gente vai desenhar sentimentos. Né? Cada vez mais a gente fica mais confuso num processo de confusão, mas conforme a gente vai tendo insights, ideias, a gente vai tendo aqui uma ideia melhor que vai clareando até que a gente consegue focar numa possível solução. Né? Olha aí, design emoções. A gente imaginava os emojis aí, trazendo, são todas emoções aí, eu consigo colocar isso num emoji, o tão mal falado, amados, odiados, aceitos emojis aí que a gente tem. Eu adoro, particularmente, eu adoro emoji e cada vez mais esse processo. A tecnologia trouxe isso possível. Cada vez mais os GIFs estão aí, eu gosto muito de GIFs, vocês vão ver durante a minha apresentação. Eu adoro GIFs porque a
tecnologia começa a transpor essa questão da tecnologia para o emocional, que é muito legal. Trazer essa questão, né? E a chave principal, então, do Design Thinking é exatamente processo colaborativo. É o que a pessoa sente, que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, e a gente vai ver aí que todo esse processo de colaboração vai trazer resultados aí muito importantes, não só para a sociedade, mas vai trazer para a sociedade corporativa, para as grandes empresas aí, para a corporação. E quanto mais a gente traz isso, traz essa questão aí do processo colaborativo, mais empresas vão implementando isso, né? Então, a gente fala muito sobre a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento é calcada no processo colaborativo. A gestão do conhecimento usa a metodologia do Design Thinking exatamente para isso, né? Mas por que a gente precisa desse processo colaborativo? A maioria dos problemas são muito complexos. A gente não consegue resolver sozinho. Muitas vezes, se você tem um problema pessoal, divide com alguém, a impressão que tem quando você começa a contar para alguém, essa pessoa serve de um espelho de reflexão. Aí a pessoa, você começa a contar e você mesmo já começa a enxergar o teu problema e já começa a enxergar, né, uma solução. Trazer múltiplas perspectivas é super legal, cada um traz uma ideia, cada um conhece uma disciplina diferente, uma experiência diferente, visão diferente, conhecimento diferente, as competências, né? E aí a gente traz para o processo colaborativo. Esse é o segredo, essa é a chave do Design Thinking, né? Processo colaborativo. Então, a gente usa o Design Thinking exatamente para trazer processos de solução, né? E também de inovação, mas sempre centrado, focado em pessoas, o que elas sentem, como elas vão reagir, como elas vão te responder, como que elas vão trabalhar esse processo colaborativo. Então, é sempre importante esse processo do Design Thinking. Tá? Olha, isso é um exemplo de GIF aqui, vocês devem enxergar aí uma movimentação do Design Thinking, né? Exatamente por causa disso. Eu gosto desse processo. No Design Thinking, como a gente lida com pessoas, a gente tem que fazer perguntas para essas pessoas, né? Como, quando, onde, quando, por quê? Então, é muito interessante, né? Aí a gente começa pelo what, né? O quê? Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender. Pessoal, alguém que está com o microfone ligado. Pode desligar para mim, por favor? Obrigado. Obrigado. Então, apenas uma definição do Design Thinking, né? Segundo o Krieger, ele diz aqui, Design Thinking é uma visão para solucionar problemas, entendendo-os pelos olhos da necessidade, né, do usuário, e desenvolver ideias e soluções aí que sejam inovadoras por meio de ideias, insights aí que a gente tem. Pessoal, tem um microfone ligado, poderia desligar para mim, por favor? Tem um microfone ligado. Isso. Pode dar um mute all, professor, e depois habilita só o seu. Ok. Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Acho que melhorou, hein? Melhorou? Ok. E quem está com o microfone ligado, agora já está ok, já. Vamos voltar então, veja aí, meu slide está aparecendo para vocês aí agora de novo, sim? Ok, vamos lá. Então, o Design Thinking, né, uma das definições dele é exatamente uma visão para solucionar esses problemas, né? Sempre pelos olhos da necessidade do usuário. E aí a gente consegue ter insights para efetivamente resolver esse problema, né? Quando aplicado a sua metodologia, né, completa, ela vai utilizar todo o conhecimento, não por meio dessas ideias, como processo de criação. Então, é muito legal, porque as pessoas vão dar essa ideia, por isso que o brainstorming é uma das técnicas bastante utilizadas no Design Thinking, no início do Design Thinking, que a gente vai pensar exatamente o que as pessoas estão necessitando, quais são os anseios dela, quais são os medos que ela tem, né? Porque a gente fala muito sobre a questão dos medos aí, né? Qual é a reclamação que a gente tem aí em relação a determinado produto, a determinado serviço, ao determinado processo dentro das empresas, um processo de negócio. Então, é muito importante a gente entender. O Design Thinking, como oposição, a gente tem alguns, né? Logicamente,
nós temos vários problemas aí para encarar. E, logicamente, que o Design Thinking ele vai dar um espaço para que a gente possa fazer uma reflexão. Por isso que o brainstorming é uma das ferramentas usadas pelo Design Thinking para que a gente possa entender melhor toda a problemática que está sendo ali estudada, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, desenhar. Fazer um sketch mesmo, fazer um desenho, criar personas, prototipar, trazer mapas experimentais, né? Trazer a experiência do usuário. E aí seria através do quê? De uma pesquisa, efetivamente, dessa análise, né? E, em cima disso, a gente consegue implementar essas várias soluções. É um protótipo. Portanto, ela é passível de erros, é passível de correções. Por isso que o Design Thinking está sendo muito utilizado. Porque ninguém vai ter medo mais de usar. Está errado, refaz. Está errado, repensa. Está errado, apaga, joga tudo fora, começa tudo de novo. Então, é importante. Dentro do ciclo de vida de um produto, é muito legal porque a gente tem trabalho, né, todo um processo de estratégia, né, verificar exatamente o que a gente precisa para atender o cliente, a gente tem como analisar, então pode usar estudos de caso, pode criar personas, pode criar storyboards, né, que o storytelling também é uma das ferramentas mais utilizadas hoje, que é muito legal, né? O storytelling é uma metodologia fantástica também para a gente melhorar muito o relacionamento com o cliente. Desenhar efetivamente aí, não sei se vocês já conhecem o Akira Kurosawa, o diretor de cinema japonês, o Steven Spielberg, todos eles usam storyboard, George Lucas, eu comprei um livro muito recentemente de Guerra nas Estrelas, que tem todo o storyboard do Guerra nas Estrelas, a trilogia inicial, né? Realizado, esse storyboard foi desenhado pelo George Lucas, então foi muito legal. E aí a gente verifica, por exemplo, que todo o processo de produção, né, prototipando, por exemplo, os cenários, né, a partir do storyboard, foi muito importante para o George Lucas no processo de produção de Guerra nas Estrelas, aí, um filme fantasticamente bem sucedido. Então, são perguntas que a gente vai falar, né? What, why, how, who, when, where. São perguntas que a gente efetivamente faz para pessoas, porque elas vão te responder aí, né, cada vez mais, e a gente está nesse processo investigativo. Né? E como que a gente vai atingir aí esses objetivos? Então, são questões que são importantes, que devem ser respondidas aí durante o processo de implementação e utilização do Design Thinking. Como, então, aplicar o Design Thinking em problemas para gerar soluções inovadoras e gerar ideias? Como utilizar uma metodologia do Design Thinking em todos os estágios do problema? Né? Como iniciar uma nova cultura de trabalho baseada no uso do Design Thinking? Como empregar um método analítico, né, por meio de entrevistas. Então, como prototipar antecipadamente, né, antes dos testes, aí, gerando aí uma redução considerável aí em riscos possíveis de um fracasso. Então, o Design Thinking traz, sim, gera soluções inovadoras, porque a gente tem processo colaborativo, a gente tem uma metodologia legal, porque tem todos os estágios, a gente esgota o problema, a gente bate no problema para ele piar mesmo, para dizer para você tudo sobre ele, aí você pode ali definir efetivamente o problema. A cultura do trabalho durante o Design Thinking, no processo de implementação, é muito legal, porque é uma metodologia colaborativa, então você vai incluir uma nova cultura dentro da empresa. É um método analítico, porque a gente cria a gente entrevista, a gente testa. Professor, acho que alguém deu um mute all e mutou o professor também. Volta o seu microfone, por favor. Não sei quem foi que deu mute all. Boa, agora sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Voltou a minha tela? Já está ok, professor, sim. Ok, então tá bom. Então, como eu estava falando, como utilizar o Design Thinking? Por que o Design Thinking é tão importante? Primeiro, porque o Design Thinking vai solucionar e gerar uma série de soluções que possivelmente serão inovadoras, que você vai ter que pensar fora da caixa, né? Think out box.
né? Eu acho que é muito importante pensar fora da caixa. Você vai gerar várias ideias legais aí. Como utilizar, então, a metodologia do Design Thinking em todos os estágios? Por quê? Porque você vai bater no problema, vai fazer o problema efetivamente ali piar mesmo, porque ele vai falar para você, né, o problema vai te contar qual é ali a origem dele, aonde está acontecendo, e, logicamente, ali você já define qual é o problema. Vai mudar a cultura de trabalho, se for baseada no Design Thinking, porque toda metodologia vai ser processo colaborativo. Então, a gente tem todo o processo aí de empatia, junto com o usuário interno ou externo, a gente tem um processo todo de ideação, né? Tem todo o processo de prototipação e de testes, que é muito legal. Então, essa metodologia ajuda muito a visibilidade para qualquer pessoa de qualquer área. E é legal porque é um método analítico, você vai poder analisar por meio de observações, entrevistas, conversas, você pode trazer pesquisas externas, que é importante. Então, no processo colaborativo é muito legal, porque eu trago, a gente sempre falou em benchmarking, o Design Thinking usa muito isso, porque a gente traz pesquisas efetivas aí, de acontecimentos, de estudos de caso, que foram aí, né, no mercado praticados de alguma forma, a gente traz os resultados. E é muito legal, porque nesses testes a gente consegue antecipar vários problemas que podem aí acontecer, né? Vários riscos aí que podem efetivamente acontecer. Então, em português aí, para vocês, então, a empatia é efetivamente observar, o definir é ver o foco, né? Qual é o problema específico. Muitas vezes a gente se encontra aí, às vezes, funcionários brigando e perde muito o foco. Então, eu sempre falo assim para vocês, gente, o problema não é num funcionário ou no outro, o foco é no problema. O Design Thinking é muito legal porque ele vai definir exatamente qual é o problema. O idear, o processo de idear, é o processo de quais alternativas, quais são as soluções possíveis. E, em cima dessas soluções, você constrói um protótipo, coloca ele para testar, e logicamente que você vai aprender muito com esse protótipo, se o seu usuário gosta ou não gosta, o que ele vai achar de bom, o que ele não vai achar de bom, e vai te dar todo esse feedback. E aí você implementa. Esse processo da implementação é um processo que a gente chama de aprendizado dentro da empresa. É muito legal por conta disso, né? Então, o Design Thinking, Empathize, Define, Ideate, Prototype e Test. Isso, vocês podem ver que existe uma diferença, né? No brasileiro, aqui no que foi adaptado para o Brasil, tem 6 passos. No inglês, aí a gente tem 5 passos, tá? Aqui no Brasil, a gente dividiu esse teste aqui em testar e implementar, tá? Que é todo um processo aí que a gente fala de aprendizado. Então, é uma coisa legal por conta disso, tá? Bom, falar sobre inovação e criatividade, né, é muito importante porque traz para a gente aí um processo muito legal do não aos bloqueios aí criativos. Então, todo o processo aí é importante porque com essa questão da pandemia, com toda essa virtualização dos novos modelos de comportamento dos consumidores aí, por conta desse processo, né, desse processo da transformação digital, logicamente que vai mudar aí uma série de necessidades empresariais, uma série de necessidades dos consumidores e da própria sociedade como um todo, tá? Então, todo o processo do Design Thinking para o processo de tecnologia é muito importante porque a gente vai trazer aí uma série de modificações, né? Então, as soluções criativas são aquelas que são usadas para você cada vez mais dizer e não ter medo de inovar, não ter medo de criar, não ter medo de trazer ideias novas, né? O processo de ideação, né, você ainda não sabe como ele é. Então, você tem que idealizar uma solução para que você efetivamente também consiga enxergar essa possível solução, se vai ser ou não viável, né? Então, use blocos de anotações, né? Usa aí os post-its, usa vídeos da sala de reunião, usa tudo que você puder para colocar as suas ideias em prática. Eu acho que é muito importante, cada vez mais a gente tem aplicativos aí bastante interativos trazendo, vocês podem utilizar isso, né? Os objetivos sempre serão multidisciplinares aí e profissionais aí
utilizando essa metodologia de uma forma a atingir aí seus objetivos, né? Os profissionais que vão utilizar essas técnicas vão ter aí um feedback cada vez maior, né, dos seus usuários, dos seus clientes. Então, a gente vai ter o UX, o Graphic Designer, né, trazendo aí todo um processo mais colaborativo de análise de situação, né? Os gerentes de projetos estão usando, né? Eu, quando dou aula de gestão de projetos, eu coloco o Design Thinking como uma ferramenta que eu acho que é fundamental para a gente, tá? Lógico que a gente vai trazer aí também o Design Thinking sendo utilizado na área de engenharia de softwares, né, com a finalidade aí de gerar ideias, trazer desenhos de processos de negócios automatizados, né, e empreendedores vão utilizar isso para criar novas empresas, novos produtos, atender novas necessidades. Os profissionais de marketing vão atender aí os consumidores de forma mais profunda. O processo da empatia é muito legal. Patrocinadores empresariais também vão utilizar o Design Thinking para processos de criação, processos de produto. Qualquer pessoa, gente, que está interessado num processo mais criativo, mais inovador, seja na sua própria vida, seja aí, né, no teu trabalho, o Design Thinking está trazendo aí uma metodologia fantástica da utilização, tá? Então, o que acontece? Fundamentos do Design Thinking, naturalmente, são pessoas. Então, vai e pergunte para o usuário, pergunte para o seu cliente e traga aí possíveis soluções. Então, eu falei aí para vocês para usar mesmo what, how, when, sempre fazendo aí o user experience unforgettable, trazer aí uma experiência do usuário completamente inesquecível. Desenvolver e implementar sempre soluções aí para as empresas, você coloca isso em prática. Quando? Imediatamente. A resposta é essa. Surpreenda, traga, inove, mostre. Né? Como? Você pode trazer de diferentes formas, né? Você pode trazer aí por meio de processo, por meio de desenho de soluções, por meio de um protótipo, por meio de análise. Na teoria, o processo do Design Thinking é entender, observar, sintetizar, idealizar, prototipar e colocar em prática, né? Então, esse processo é muito interessante porque, né, isso eu já coloquei também para vocês aí em inglês, tá? Mas uma das coisas mais importantes, então, do processo do Design Thinking é exatamente a gente articular os problemas para que efetivamente a gente deseja resolver. Então, a gente tem aí na definição, que é uma coisa muito legal, né? O Empathize é muito importante porque aí você vai tentar o understand, né? Entender aí quais são efetivamente aí as necessidades do meu usuário, tá? Então, é ganhar conhecimento básico, né? Saber o momento correto para questionar, fazer pesquisas na internet, perguntar, entrevistar, aí questionar, procurar com amigos e conhecidos, né? Como que você pode colocar determinadas ideias em prática. E aí o processo de ideação fica cada vez mais legal, né? E o fazer como? Cada vez mais a gente pode ter mais perguntas do que respostas. Então, é bom saber o que vem antes, né? A pergunta ou a resposta? Porque muitas vezes a resposta vai ser a sua, efetivamente, pergunta. Por isso que é bom explorar o máximo. Como eu disse para vocês, observar é uma coisa muito importante. Não só conversar, mas observar como que fazem, né? E o que eles não dizem, o que eles não fazem. Às vezes você está observando, e nesse processo de observação é muito legal, né? O Henry Ford, ele dizia, né? If I had asked the people what they wanted, they would have said faster horses, né? Se eu perguntasse para as pessoas o que elas realmente quisessem, né? Ou desejariam, elas teriam me respondido cavalos rápidos, né? Então, é engraçado esse processo, porque quando a gente faz o processo de empatia, quando a gente questiona o usuário, ele vai te dizer, mas não totalmente. Por isso que a observação é uma coisa legal, tá? Então, como um designer, né, do Design Thinking, você precisa entender efetivamente o que os seus clientes desejam, né? Melhor do que eles mesmos. É o que dizia já o Steve Jobs, né? Do Ken. Mas, sempre tem um mas, né? O único caminho que você consegue aí desenvolver uma empatia mais aprofundada, né, é você ver como que você trabalha, como as pessoas trabalham, como que é o processo colaborativo,
como se trabalha dentro da empresa. Se numa empresa você não tiver processos colaborativos sendo gerados ali, você fazer uma sinergia, não vai dar certo. Então, a cultura da empresa tem que mudar. A gestão do conhecimento tem trazido muito isso, né? O knowledge management tem trazido muito essa questão da mudança comportamental, né? Então, por quê? É sempre a pergunta-chave. Por quê? Por quê? Por isso que existe aquela metodologia dos 5 porquês, né? Pergunte, continue perguntando, na entrevista vai perguntando, até quando você responder a pergunta, você pode parar. Então, é esse momento no processo de entrevista, tá bom? Deixa eu passar um pouquinho aqui, que eu dei exemplos aqui, mas... né? Então, o observar, ele é muito poderoso. Então, como eu falei para vocês, mesmo que você tenha entrevistado, vá lá observar. Você vai trazer coisas que ele não disse para você por palavras, mas você vai verificar. E observe o comportamento das pessoas no dia a dia, várias vezes no dia, várias vezes por semana, não importa quanto tempo você leva, sempre vai ter algo diferente. Sempre vai ter algo a acrescentar. Então, como elas resolvem problemas, o comportamento dela do cotidiano, a dinâmica e a interação das pessoas nas áreas, né? Aí você faz o processo aí de sintetizar tudo aquilo que você observou, tudo aquilo que você perguntou, né? Trazer aí, estabelecer aí um ponto de vista, um processo mais analisado, colocar as coisas que você identificou, né? Colocar tudo de uma forma organizada e clara, então sintética, para que você possa efetivamente entender, né? Como que a gente pode chegar aí no POV, que é o Point of View, né? Somando. Pega os usuários, mais a necessidade, mais as ideias, né, os insights, eu vou trazer aí cada vez mais coisas, né? Um exemplo aqui, quando as crianças de uma sala de aula de uma comunidade carente tinham poucos computadores para a sala de aula. Então, como que eu poderia fazer essa solução? O insight era colocar no PC com múltiplos mouse, assim todos podiam compartilhar ali, todos juntos. Então, olha como, às vezes, a gente, através de um enxergar, de uma observação simples, a gente traz aí todo uma solução mais viável, mais dinâmica e, às vezes, uma solução que está ali, né? Então, a gente tem que... A ideia é, pense num problema, desenhe essa ideia. Pense no problema, desenhe uma possível solução. Então, é muito legal por conta disso, né? Então, o Design Thinking, esse processo de idealizar, é muito legal porque a gente vai ter que trazer vários pontos de vista, várias ideias, até a gente conseguir entender e definir ali um problema. Lógico, você tem que determinar ali um limite para tentar gerar, né, muitas ideias ali, para que a gente possa efetivamente aí, poder definir aí qual é o nosso problema. Por isso que o brainstorming é legal, porque traz isso. No processo de prototipar, quando a gente já definiu o problema, a gente já tem um processo aí de idealizar, a gente vai prototipar aí. Prototipar é colocar algo real, uma solução real, onde você pode colocar ali e implementar para que as pessoas possam usar. Aí, conforme elas vão usando, você vai podendo ver como funciona, como elas reagem em relação ao seu protótipo, né? Se elas aceitam, se elas não gostam, como que elas vão criticar ou não. Na criação do protótipo, tem que ser muito rápido, tem que ser focado. Por quê? Porque, a partir do momento que você fez os processos de ideação, bota isso em prática. O Design Thinking é muito legal, porque como você já fez as fases anteriores, você trazer uma prototipação mais consistente para você colocar isso na prática, né? Então, ser focado e rápido significa que você o seu protótipo tem que responder a uma necessidade que você identificou. Senão, não vale a pena aí nem colocar em prática, né? Aí, quando a gente vai trazer aí um protótipo na prática, ele vai trazer uma série de coisas legais para vocês, né? Respostas antecipadas, se é um bom potencial ou não, se resolveu o problema ou não, se criou mais problemas, porque às vezes você acha que criou um protótipo ideal, o usuário não gosta, não resolve o problema dele, ele se torna mais ansioso, e aí a empatia e a simpatia foi aí ralo abaixo, tá? É muito importante. Por isso que o feedback de usuário é importante. Procure sempre esse feedback do usuário, pergunte para ele, né?
E isso é muito legal, porque vai fazer com que cada vez mais ele teste o seu protótipo, ele vai te ajudar, ele vai trazer melhores soluções. Às vezes você tem um protótipo que não está funcionando, mas o usuário fala assim, olha, não está funcionando por causa disso, disso, daquilo. Né? Então é muito legal. Eu gostei, eu não gostei, eu gostaria que... Então são coisas que o usuário vai te dizendo que você vai aproveitar e vai entender melhor. E quando você coloca em prática, que eu acho que é bem legal, né, essa questão do prototipar e efetivamente colocar em prática, você vai ver aí se a gente tem várias ideias, né, se a gente conseguiu atingir o nosso goal, se o usuário está satisfeito, se a necessidade dele. Né? Eu acho que é muito legal por conta disso, né? Atingir o goal aí, né, que é muito importante. Como a gente aplica, então, o Design Thinking TIC? Tecnologias em reuniões de TI, para atendimento de problemas, ou entendimento também de problemas, verificar gargalos nos sistemas, identificar riscos de TIC, vários riscos. Agora, com essa transformação digital que a gente teve, várias invasões, né, ataques cibernéticos, né, problemas de segurança da informação. Vocês viram muito recentemente o ransomware aí, né, que é o sequestro de dados hoje. Melhorar a produtividade dos sistemas, a disponibilidade de sistemas, a performance do sistema, melhorar o entendimento, né, do sistema, do parque de TIC implementado na empresa, tanto internamente como externamente, porque a gente tem usuários que compram pelos nossos sites, né, através do e-commerce, a gente tem parceiros através do e-business, muito importante. Melhorar o atendimento para tudo, né, para todos os focos aí da empresa. No Design Thinking, então, o que a gente tem que fazer? Os passos do Design Thinking TI, definir, investigar, idealizar, prototipar e testes. Como eu já falei para vocês aí, o passo a passo, espero que tenha sido claro para vocês aí, vale a pena utilizar o Design Thinking em projetos de sistemas ainda mais legal, porque a gente consegue ter visibilidade de absolutamente tudo. Ok? É isso, that's all, folks. Né? Deixa eu ficar aberto aqui para questionamentos de vocês. Pronto. Estou aberto para perguntas, gente. Professor Silvio, seguinte, lembrando que o pessoal pode colocar também alguma pergunta no chat, né? A gente pode interagir dessa forma aí. Perfeito, perfeito. Podem colocar no chat. Quem não puder falar, quiser passar uma pergunta para mim pelo chat, tranquilinho. Olá, gente. Assim, quando a gente fala, é muita informação, né? Na verdade, a metodologia do Design Thinking tem mais alguns detalhes aí para serem colocados, mas eu procurei colocar para vocês uma visão mais prática de tudo, né? Eu acho que tem várias coisas que são legais aí no Design Thinking. Eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação. Eu vou disponibilizar para o professor Guilherme. Quem desejar essa apresentação, é só solicitar. Tem um jeito, Guilherme? A gente pode mandar pelo próprio e-mail via Simpla. Ok. Então a gente consegue disparar esse material, professor. Perfeito. Tá bom. Então, quem quiser o material está à disposição, podem utilizar. Utiliza na empresa de vocês para colocar essa ideia. Né? Acho que vale muito a pena. Tem muita gente que quer aí a apresentação, então vou deixar disponível, tá bom?